Você sabe se a sua testosterona está alta ou baixa? É um assunto muito falado. Sabe o que isso pode impactar na sua vida profissional, cotidiana, sexual, tudo. Hoje no Papo Duro e Demorado vamos falar, ou tudo não, mas talvez quase tudo, sobre reposição de testosterona. Isso. Novamente aí com o Dr. Wayne, nosso Bruce Wayne. Ninguém melhor para falar sobre reposição de testosterona do que o homem com os braços desse tamanho. Mas a ideia é como o paciente, ou como quem está em casa, pode pensar ou avaliar, fazer uma autoavaliação, se está com a testosterona baixa ou alta. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo grande, enfim, mas vamos lá, são os seus olhos. Vamos lá. Assunto polêmico, bem polêmico, ele é bem distribuído aí no meio da sociedade, existe a mídia em cima desse tema, ele é bem complexo também, às vezes tem, eu posso fazer, eu não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu vou morrer, e fulano morreu, e o fisiculturista infartou, então é um assunto polêmico. Mas assim, voltando à pergunta, quais são os sinais? O que acontece? Eu estou em casa, o que eu estou sentindo? Será que a minha testosterona está baixa, Um deles é a perda de memória, a gente já não consegue mais, juntar aí uma coisa com a outra, não consegue mais decorar muita coisa. Esse é um dos sinais, Outro é a fadiga intensa. Cansaço. Cansaço, justamente. Paciente que vai dormir e só dorme e já acorda cansado, Então esse é um dos sinais aí, Só tá jogado em cima do sofá, mexendo no controle. Desânimo que parece que não passa. Completo desânimo, Chega na academia sem vontade de nada, Às vezes até é complicado, porque ele vai no profissional, e já pulando uma etapa, mas sim, vai no final, volta no começo, ele vai no profissional e às vezes o profissional fala bem assim, mas aí para aumentar a testosterona, a gente não vai fazer nenhum trabalho. Aqui no seu caso, você vai praticar atividade física, isso, você vai fazer a dieta. E a primeira coisa que o paciente questiona é, mas como que eu vou fazer tudo isso? Que eu não tenho vontade. Se eu não tenho vontade, eu não dou conta, eu começo a ir pra academia, bato um desânimo, vou 2 vezes na semana, o restante falha. Paguei a academia por um tempão, quase não consegue ir. Não gosta de correr, não gosta de... Então assim, o desânimo, que é um dos sintomas... É uma coisa que vai puxando a outra, te impede de elevá-la de forma natural. Te impede. É isso aí. Mas pode voltar com sintomas aí. Mas então, esses são os sintomas principais, Aí depois... Não, então, vou entrar nele agora. Aí um dos principais é o quê? É a procura que não existe, Às vezes a companheira ou o companheiro vai à procura do parceiro e simplesmente ele não tem o estímulo, ele não consegue ficar aí, obter uma ereção, ou até muitas vezes obtém uma ereção, ele inicia, mas ele não entra naquele clima do ato sexual no momento. Vou pegar esse gancho que você falou, de explicação sobre o desânimo no ato sexual em si, só para desmistificar uma ideia que tem na cabeça da galera. Disfunção erétil dificilmente é causada pela redução de testosterona de forma direta. Direta, justamente. O que a redução da testosterona vai causar é essa queda de libido, de ânimo. De ânimo, justamente. E se você for farofar sem ânimo, a chibata vai cair. Vai cair. Também não é, E aí isso já gera uma outra coisa. Aí gera um outro problema. Então, mas só para... Porque às vezes o paciente tem a disfunção erétil, que não é queda de libido. Sim. E ele confunde muito. Ele fala, não, mas aí eu tomei a testosterona e não resolveu. Minha ereção não voltou. Então o problema já não era... Não tá ligado. Aí a gente tem que saber de onde está vindo isso. Isso aí. Então esses são um dos sinais assim, que hoje a gente encontra, E dá para autoavaliar. Todos os lugares, dá pra gente encontrar. Dá pra você se perceber, Falar, poxa, eu não era assim, cara. Eu tinha um ânimo, eu tinha uma disposição. Que aí vai entrando aquele paciente também. Hoje, assim, o que eu vejo na clínica
o paciente jovem, ele já chega, às vezes, né, com esse quadro, porque hoje a gente precisa trabalhar mais, né? A gente mora em cidade grande, a gente acorda cedo, dorme tarde, dorme pouco, uma coisa que influencia muito nesse quadro da testosterona. Porque a testosterona, o ciclo da testosterona é diferente do ciclo da mulher, né? Que o ciclo do homem, ele começa de manhã, quando tem um pico de cortisol, e aí ali entra a testosterona. Então a testosterona que foi produzida por toda a noite, né, lá pelas 7, 8 horas de sono, ela de manhã no seu despertar começa. Coloca para ser usado. Coloca para ser usada. Então vai trabalhar. Vai anoitecendo, vai diminuindo aí, a gente vai ficando mais cabisbaixo, a testosterona vai precisando mais produção de testosterona. Então, às vezes, acabou dar uma farofada de manhã, é melhor do que de noite. É melhor do que de noite. Não tá cansado, tá descansado. Mas aí, justamente. Então, mas aí vai variando do paciente para paciente, né? De sintoma, basicamente isso. Isso. Assim, que dá para ele perceber melhor em casa. Obviamente, deve ter alguns sintomas, você poderia citar ou não, mas sintomas mais graves, mas aí os primeiros vão ser esses aí. Os primeiros são esses, né? Outros sinais, sintomas e que acostumam também, que podem levar o paciente a um quadro mais profundo, seria problema cardiológico, né? Nem sempre a testosterona alta vai me levar a uma síndrome coronariana aguda. E muitas vezes também uma testosterona muito baixa também pode me levar a um quadro de síndrome coronariana aguda, certo? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre as testosteronas, né? Certo. E ela vai variando de homem para homem também. E a gente fala muito da testosterona, a sociedade, de modo geral, fala muito da testosterona, mas todos esses sintomas podem estar atrelados a níveis hormonais que não seja a testosterona. Né? Ou não? Aumento da prolactina, justamente. estradiol, SHBG também. Então, teoricamente, se você sente os sintomas, às vezes, eu vou falar logo, né? Pode falar. Porque às vezes ele sente tudo isso aí, os sintomas, ele fala, rapaz, eu tô com testosterona baixa. E ele corre no laboratório e fala, eu quero fazer o exame de testosterona. Só que se ele fizer só de testosterona, às vezes dá um falso positivo ou um falso negativo sobre a situação hormonal. Sobre a situação hormonal. Aí vão ter outros hormônios associados à testosterona, ligados justamente, que vai justificar ou não uma queda ou um nível satisfatório de testosterona, de hormônio, nível hormonal equilibrado. Então, muitas das vezes a testosterona está alta e você está sentindo todos esses sintomas. Aí quando vai avaliar a prolactina, está tão alta quanto a testosterona. É justamente isso. Como se neutralizasse o efeito da testa. E aí, muitas vezes, uma prolactina alta, ela vem ocasionada por causa de um paciente que faz um uso crônico de algum tipo de medicação, né? Então aí ele já tem prolactina, como citado aqui pelo nosso amigo Magno, prolactina alta, vem de uso de uma medicação que ele está fazendo, mas aí seria por que ele está fazendo uso dessa medicação? Porque ele tem uma doença crônica, né? Então, se ele vem com a doença crônica, aí eu tenho a testosterona baixa, prolactina alta, estradiol alto, e aí eu tenho aí vai para uma disfunção erétil, né? Irmão, aí o buraco... Então assim, é um assunto muito legal. Porque ele é muito complexo. Ele é muito legal. Beleza. Visando os sintomas, então a gente conseguiu fazer com que quem está em casa já identifique os sintomas. Sim. Uma dica de reversão que daria para ele fazer antes de vir para a clínica, antes de procurar qualquer profissional, que você indicaria? Hoje, para eu indicar algo para que suba o testosterona, ou para que melhore o quadro aí, né, dessa fadiga, dessa sonolência, dessa perda de apetite sexual e de memória e tudo mais, seria fazer o uso de vitaminas mesmo, entendeu? E tentar fazer exercício físico. Mas não é tão garantido assim, né? Na verdade, não é nem bem o ponto da garantia que eu entendi que você quis passar, mas é tipo assim, talvez não vai dar o start que é necessário para atrair uma resolução. Não, porque normalmente ela tá baixando porque existe alguma coisa que está ocasionando a testosterona baixar. Né? Então a gente tem que investigar isso aí. Justamente. E aí vamos agora para as causas.
Rapidinho, sim. Obviamente, se você consegue, né, tem todos esses sintomas, mas consegue praticar uma atividade física de membro inferior, dar uma fortalecida nisso aí, Isso. pode ser que te ajude. Pode ser, porque o sedentarismo ele é uma das causas de baixa testosterona. Às vezes você vai empurrar o problema mais para frente. Certo. Tendo algum nível de satisfação mínimo que seja. Né? Certo. Mas pontuamos os sintomas, né? É pouca coisa que dá para ser feita em casa quando tem de fato uma redução de testosterona, mas o que pode ser feito de resolução, ou o que a gente precisa checar além dos exames de imediato para descobrir o que precisa ser feito com o paciente. Não sei se você consegue. Investigação de rotina. A gente precisa investigar a rotina, porque a baixa de testosterona, essa sua pergunta, ela já puxa um gancho do que causa. Para descobrir baixa, o que está causando essa baixa. Ela vem do quê? A gente precisa entender o que está acontecendo com o paciente. Qual é a rotina dele. Assim como eu falei no início da nossa conversa, o sono é uma das coisas assim que causa baixa de testosterona. Né? Como eu falei, a gente tem aí esse tempo encurtado de sono e a gente não tem essa produção legal de testosterona. Isso é uma das causas que pode ocasionar baixa testosterona. Inclusive tem um especialista do sono. Isso, tem especialista do sono. Uma outra causa é o sedentarismo. Né? O paciente, ele trabalha, ele sextou, aí vamos encher a cara de cerveja. Pô, cerveja vai ocasionar baixa testosterona. Aquela barriguinha que quase todos os homens têm, aquele buchinho. Aquilo ali, com certeza, uma grande parte daqueles homens também tem uma baixa testosterona. Né? Então, alimentação, rotina, sono, isso tudo vai interferindo. Né? Álcool, cigarro e as drogas por completo. No geral. Já ouviu falar do termo síndrome do testículo preguiçoso? Tem essa? Misericórdia. Devia ter aqui na cabeça mesmo. Se a gente for parar para pensar sobre a produção natural da testosterona, a gente tem um estímulo lá em cima, no hipotálamo, não é isso? Isso, hipotálamo. Manda, o testículo produz. Certo. Teoricamente, a máquina principal de produção de testosterona é o testículo. Digo principal porque a gente tem algo vindo ali da próstata também, né? Mas aí, assim, esse seria um eixo, né? Eixo hipófise, hipotálamo, gônada, né? Então, tudo começa no cérebro. Com o decorrer do tempo, com a idade e com tudo. Quem eu sou, né? Isso costuma trabalhar mais devagar. O eixo em si. O eixo em si. Entendeu? Mas às vezes o eixo, a parte de cima do eixo tá bom. Às vezes tá. Né? Mas o testículo, ele não aí entra a síndrome do testículo preguiçoso. Então assim, eu quero aposentar com 65 anos. Na verdade não é que quer, né? Hoje a gente não tá tendo alternativa. Não tá tendo alternativa. Tá tendo que aposentar com 65. E o testículo começa a aposentar com 45. Justamente. 40, que a gente tá vendo. E aí já de trabalhar. Já é um outro cenário. Que não está querendo produzir tanto assim. Legal. Então vamos pegar por partes o que pode ser feito na resolução do problema. Vamos pensar o seguinte: o cara tá sentindo sintomas, está com a testosterona baixa, a gente vai fazer a investigação do que pode estar causando essa redução da testosterona. E aí a gente vai ter uma ideia de resolução. Sim. O pessoal conhece muito a reposição de testosterona, não é isso? Eu acho que quase todo mundo, é muito falado. Né? Terapia de reposição de testosterona. O homem, a mulher. Tem outros caminhos para aumentar o nível de testosterona, além da reposição? Outros caminhos tem, mas demora. Não é? Porque também a reposição é extremamente rápida. Extremamente rápida. Do dia para o outro já... Mas aí existem medicações que ajudam, né, a melhorar esse estímulo de hipotálamo, hipófise, existem medicações que auxiliam, né? Existem fitoterápicos também que eles costumam ajudar também. Esse dia eu até tive a pergunta do paciente, a dúvida dele era, ele queria fazer, ele tinha testosterona baixa, ele já tinha exames anteriores com testosterona baixa, e tinha todos os sintomas. Ele queria subir essa testosterona, mas ele viu que a
reposição causava infertilidade, né, a longo prazo. E aí o sonho dele, teoricamente não era bem dele, era da esposa, né? Era ter filho, e eles não tinham ainda. Então. E aí perguntou sobre a alternativa. Obviamente a gente sabia como passar essa alternativa para Sim, claro. Mas tem essa alternativa. Tem essa alternativa que seria um estímulo, né? Você estimular o seu próprio corpo para ele produzir mais testosterona. Teoricamente é como se a gente colocasse a máquina para trabalhar, para produzir, trabalhar mais, substituindo a nossa atividade física, aquela boa qualidade de vida que a gente não consegue ter por falta do estímulo, a gente consegue estimular isso de forma sintética. De forma sintética, justamente. Entendi. Então, formas de tratamento não é só a reposição. Não existe só a reposição. Sobre a reposição. Pode falar. Eu, por exemplo, eu já pensei em fazer, caso eu tivesse, né? Ele foi falando uns vacilos que a galera dá aí, eu fui só ticando todos os dias. Por exemplo, a reposição, não tem uma dosagem mínima que não afete a produção própria do corpo. Toda vez que eu procuro reposição, eu vejo que o nosso corpo para de produzir a partir do momento que a gente repõe de forma externa. Né? Quando eu já faço a colocação de algo pronto, independente se é adesivo, gel ou óleo, que é a testosterona que se vende, né? Eu vou inibir. Pensa no organismo inteligente, né? Não adianta. Porque ele pensa assim, o nosso organismo, ele sempre tende a não querer fazer aquilo que outra coisa consegue fazer. Entendeu? Então, se ele recebe aquela informação pronta, ele não vai querer produzir. Porque ele pensa assim, não vamos gastar energia com esse cenário. Já está vindo pronto, então a gente vai canalizar nossa energia para fazer outra coisa. Esse aqui já está vindo pronto. Então, sempre que for fazer algum uso de testosterona assim, de forma externa, né, do jeito que eu falei, adesivo, gel, implante, intramuscular, implante, vai ter essa inibição. Não importa a dosagem também. Eu já vi no mundo bodybuilder, né, a pessoa fazer um ciclo, que é como costumam chamar, e, cara, ele nunca mais conseguiu... tem esses relatos. Corrigir, ele nunca mais conseguiu corrigir o eixo. A voltar, vou te falar que o paciente chegou ao nível de disfunção sexual, assim, quase que irreversível. Isso com 33 anos. Eu cheguei... Então, assim... É um jogo meio que um jogo de azar que ninguém está disposto. Ninguém está disposto a correr o risco. Não, pode falar. Não, pode. Aí, assim, o que eu acho interessante? O paciente que chega na sua andropausa. Ele é um paciente que a gente, com certeza, tem a indicação, né, dependendo dos exames laboratoriais, fazer o uso dessa reposição dessa testosterona já pronta. Né? Porque aí já não oferece mais risco. Normalmente é um senhor aí de seus 60 e poucos anos que ele já teve filho, já é avô e... Não tem contraindicação. Não tem. Então ele é saudável, ele está fazendo atividade física, até porque a perspectiva de vida hoje dos idosos aumentou e aí ele está querendo ainda se sentir jovem, né? Ativo. Então esse é um paciente número 1 para indicação. Eu gosto muito de usar, sobre a pergunta dele, só um pontinho final aí. Sim. Gosto muito de usar a analogia do testículo ser uma fábrica. Certo. E aí você tem alguém que fica regulando a produção dele. Quando tá produzindo demais, é como se ele mandasse um estímulo negativo pro testículo. Aí, amigo, tem muita coisa aqui. O organismo tá cheio de testosterona, né? Dá uma maneirada na produção. E o testículo, como a gente falou, síndrome do testículo preguiçoso, é um bicho extremamente preguiçoso. Você extremamente não preguiçoso. Trabalhar, vai aposentando de fato. Ele vai parando essa produção aí. Isso mesmo. Basicamente é isso. Obviamente, como a gente falou no início da conversa, testosterona. Esse assunto aqui, o que já rodou aqui na minha cabeça, só que a gente vai passar. Associação da testosterona com outras coisas, fins estéticos, efeitos colaterais, que aí o pessoal... Queda de cabelo. Nossa, vai estar petinho. Um monte de conteúdo que dá pra gente fazer. E, obviamente, a gente vai trazer aos poucos pra vocês. A ideia é que seja... Testosterona aumenta a próstata, né? Causa câncer de próstata, não causa. Então, tem muita coisa a ser dito sobre testosterona.
Obviamente o quadro é papo duro e demorado, mas se a gente for falar tudo isso aí, vai ser de demorado para infinito. Para infinito. Então é isso aí. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado pela atenção aí com a gente. De todos. E, como a gente costuma dizer, não custa nada dar um joinha aí no final do vídeo. Isso mesmo. Valeu.